Sejam bem-vindos a mais uma teleaula. Hoje vamos falar sobre um dos avanços mais impressionantes da medicina moderna, a terapia gênica. Já pensou se fosse possível tratar doenças corrigindo o DNA em vez de apenas aliviar os sintomas? Pois essa técnica já existe e está revolucionando a ciência. Mas como isso funciona? Que doenças podem ser tratadas? E quais desafios ainda precisamos superar? Essas são algumas das perguntas que vamos responder ao longo da nossa aula, então fiquem com a gente. Para entender a terapia gênica, primeiro precisamos lembrar que todas as nossas características e até mesmo algumas doenças estão escritas no nosso DNA. Nosso DNA é como um manual de instruções e cada gene é uma página desse manual. Quando há um erro ou uma mutação, isso pode causar algumas doenças genéticas. E é aí que entra a terapia gênica. Ela busca corrigir ou substituir esses genes defeituosos, permitindo que o corpo funcione corretamente. Em outras palavras, ao invés de tratar só os sintomas, a terapia gênica corrige o problema na raiz. Mas como fazemos para inserir um novo gene na célula? Existem três principais formas. A primeira são os vetores virais, que são quando nós usamos vírus modificados para carregar o gene saudável até a célula do paciente. A forma 2 é a terapia gênica não viral, que usa nanopartículas ou eletricidade para inserir o gene diretamente. E a terceira forma é a edição genética, que com a tecnologia CRISPR-Cas9 podemos cortar e corrigir trechos do DNA com extrema precisão. Esse último método, o CRISPR, tem sido considerado uma revolução na biotecnologia, pois permite editar com rapidez e segurança os genes. Exatamente, mas ainda há desafios a serem superados, como garantir que genes sejam inseridos, funcionem corretamente e sejam seguros ao longo do prazo. A ideia da terapia gênica começou lá nos anos 40, quando os cientistas passaram a entender melhor o DNA. Mas foi nos anos 1970 que Paul Berg criou a técnica de DNA recombinante, permitindo manipular genes em laboratório.
E a primeira aplicação clínica aconteceu só nos anos 90, quando uma menina com imunodeficiência grave recebeu uma terapia gênica experimental. Desde então, o campo evoluiu muito e hoje temos muitas terapias aprovadas para várias doenças. Agora nós vamos chamar dois convidados especialistas no assunto da terapia gênica para explicar melhor para vocês sobre a técnica. Basicamente, o gene saudável, aquele que queremos introduzir no corpo, é colocado dentro de uma molécula de DNA ou RNA. Essa molécula, então, é levada até o organismo por meio de vetores, que geralmente são vírus modificados para não causarem danos. Uma vez lá dentro, o gene terapêutico começa a agir corrigindo o problema genético. Existem dois tipos principais de terapia genética, a germinativa e a somática. Na terapia germinativa, os genes são introduzidos nas células germinativas como óvulos, espermatozoides ou zigotos, e essas alterações são passadas para as futuras gerações. Já na terapia somática, os genes são inseridos em células não germinadas, como as células do fígado ou sangue. Nesse caso, as mudanças ficam retidas ao paciente e não são transmitidas para seus descendentes. A terapia somática é usada por questões de segurança e ética. Como Parkinson, onde a terapia gênica pode ajudar e diminuir ou evitar o avanço da doença. Esse método tem sido especialmente eficaz no tratamento de leucemia e linfomas. E nos despedimos por aqui. Obrigado pelo convite. Atualmente, a terapia gênica já é usada para tratar algumas doenças, como Doenças genéticas hereditárias, hemofilia, fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne. também temos o câncer, que é usado em tratamentos com células CAR-T, para leucemias e linfomas. Também tem doenças neurológicas, que fazem estudo para Parkinson, Alzheimer, atrofia muscular espinhal, que é uma doença que é conhecida como AMI. Ou seja, cada vez mais a terapia gênica está se tornando uma solução real para problemas antes considerados incuráveis. Bom, o primeiro tratamento com terapia gênica foi aprovado pela Anvisa em 2020, para tratar doenças hereditárias da retina. Logo depois, foi aprovada a terapia gênica para atrofia muscular espinhal. Já em 2022, foi liberada a primeira terapia gênica contra o câncer, usada para tratar leucemia e linfomas. Isso mostra que o Brasil está avançando nessa tecnologia e muitos estudos ainda estão em andamento. Apesar de todo esse avanço, a terapia gênica ainda enfrenta alguns desafios. Por exemplo, a segurança, que tem possíveis efeitos colaterais, e a eficácia, que nem sempre o gene inserido funciona como esperado, e questões éticas, como alterações genéticas em embriões, levantam preocupações morais. São pontos que precisam ser debatidos e aprimorados para garantir que a terapia seja segura para todos. Com a evolução da tecnologia, a terapia gênica tem o potencial de revolucionar a medicina. No futuro, podemos ver tratamentos personalizados, onde cada paciente recebe uma terapia sob medida para o seu DNA. E quem sabe, talvez possamos prevenir doenças antes mesmo que elas apareçam. A terapia gênica não é apenas um tratamento, é uma revolução na forma como cuidamos da saúde. Ainda há desafios, é claro, mas os avanços já alcançados mostram que estamos cada vez mais próximos de um futuro sem doenças genéticas. E vocês, hein? O que acham dessa tecnologia?
Caso tenha ficado alguma dúvida, ligue para o nosso telefone 4002-8922. Alô? Se a terapia gênica pode corrigir problemas genéticos, isso significa que no futuro poderemos modificar qualquer característica do nosso DNA, como inteligência ou aparência? Essa é uma questão muito interessante. A terapia gênica ela tem o objetivo principal de tratar doenças causadas por mutações genéticas e não modificar características como inteligência ou aparência. Além disso, existem questões éticas muito sérias envolvidas na modificação de características humanas, especialmente na terapia germinativa. O que se busca na ciência hoje é o uso responsável dessa tecnologia para curar doenças e não criar seres humanos geneticamente modificados. Bom dia! Se a terapia gênica pode resolver problemas genéticos, isso significa que no futuro poderemos modificar qualquer característica do nosso DNA, como inteligência ou aparência. Essa é uma dúvida comum. A terapia gênica não é feita para melhorar as características humanas, como força ou inteligência, mas sim para tratar de doenças genéticas. Além disso, modificar genes para alterar as características é algo muito complexo e ainda não é possível. E mesmo que um dia seja, existe um grande debate ético até onde deveríamos ir com essas modificações. Há mais alguma dúvida? Muito obrigado. Bom dia, senhora! Se os vírus são usados como vetores para levar os genes terapêuticos até o corpo, existe algum risco de eles causarem doenças? Que ótima pergunta! Os vírus utilizados na terapia gênica são modificados para que não causem doenças. No entanto, ainda existem desafios como garantir que o sistema imunológico do paciente não ataque o vetor antes que ele consiga entregar o gene terapêutico. E por isso que os cientistas continuam pesquisando novas formas mais seguras e eficientes de realizar essa transferência genética. Mais alguma dúvida? Não tenho mais nenhuma dúvida. Muito obrigada. Tiririm, 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 tiririm. Bom dia! Bom dia. A terapia gênica funciona para qualquer idade? Crianças e idosos também podem fazer? Isso é uma dúvida legal. Sim, a terapia gênica pode ser aplicada em qualquer idade, mas depende da doença que está sendo tratada. Algumas doenças genéticas aparecem logo na infância e, nesses casos, quanto mais cedo o tratamento, melhor. Já para doenças que surgem mais tarde, o melhor tratamento pode ser feito em adultos ou idosos. O mais importante é avaliar se o paciente pode se beneficiar da terapia ou se o tratamento é seguro para ele. Entendeu bem? Entendi, sim. Mais alguma dúvida? Não. Muito obrigado. Alô? Esse tratamento é muito caro? Só pessoas ricas podem pagar? Atualmente, a terapia gênica ainda é muito cara, porque envolve tecnologia de ponta, pesquisas avançadas e procedimentos complexos. No entanto, com o avanço da ciência e a maior adoção dessas terapias, os custos podem diminuir no futuro. Em alguns países, tem os programas que ajudam a tornar esses tratamentos acessíveis para quem precisa. Mais alguma dúvida? Muito obrigada. Alô? Queria saber se vocês conseguiriam me ajudar a tirar essa dúvida. Então, se meu corpo rejeita a terapia gênica, o que acontece? Sim. Esse é um dos desafios da terapia gênica. Se o gene terapêutico for inserido no lugar errado do DNA, ele pode afetar o funcionamento de outros genes e até causar efeitos colaterais inesperados.
Por isso, os cientistas trabalham para tornar a técnica cada vez mais precisa e segura. Mais alguma dúvida? Meu nome é Guilherme e eu tô com uma dúvida aqui. Queria saber se vocês conseguiriam me ajudar a tirar essa dúvida. Então, se meu corpo rejeita a terapia gênica, o que acontece? Isso pode acontecer porque o sistema imunológico pode reconhecer os vetores da terapia gênica como algo estranho e tentar destruí-los. Quando isso acontece, o tratamento pode não funcionar tão bem ou causar reações indesejadas. Por isso, os cientistas estão desenvolvendo técnicas para evitar essa rejeição, como o uso de vetores mais seguros e a realização de exames para prever como o corpo do paciente pode reagir. Muito obrigada. Alô, é do Telecurso 2000? Então, eu tô com uma dúvida aqui e eu queria saber quanto tempo leva para uma terapia gênica ela começar a fazer efeito, sabe? Ah, sim, isso é uma dúvida comum. O tempo varia. Algumas terapias mostram resultados em poucas semanas, enquanto outras podem levar meses para que os efeitos sejam percebidos. Isso depende do tipo de doença, do método utilizado e de como o corpo do paciente responde ao tratamento. Tem mais alguma dúvida? Bom, encerramos por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanharam através dessa teleaula até o final. Agora, deixaremos para vocês um relato em forma de vídeo de uma menina que testou e aprovou a terapia gênica, mostrando para vocês que a terapia gênica é uma área que devemos existir, porque essa técnica é capaz de salvar muitas vidas. Of death for infants today. A devastating fact this family knows all too well. Our first daughter, she was diagnosed with SMA type 1 at 6 months of age, and she passed away at 15 months old. This is a disease that is devastating for infants. A large percentage of patients die before 1 year of age, but 95+% are gone, unfortunately, by age 2. SMA rapidly robs babies of their ability to move, talk, swallow, and eventually breathe. When Milan and his wife Elena found out they were pregnant with their second child, Evelyn, they prayed for a healthy baby. Unfortunately, that was not the case. When she was born, and the results came back, and found out she was positive for SMA type 1. And we both kind of just broke down. We found out about the clinical trial here at Nationwide Children's Hospital. This is really the first time that we've been able to apply gene therapy to any neuromuscular disease. Today was a very special day for Evelyn. She was given genetic therapy for her missing SMN gene. Babies with SMA are missing a gene vital for development. Through a one-time injection, gene therapy replaces this missing gene. For Evelyn, this gene therapy worked. We start seeing changes as early as 2 months after treatment. She started to push, and she started to get more active, holding her head up. And a little after 3-4 months, she rolled over on her own. Now 3-year-old Evelyn challenges Dr. Mendel to a dance-off at her annual follow-up appointment.
she comes back after 3 years and she runs up to me and hugs me and says, Dr. Mandel, I love you. I forget that she has SMA. This is a healthy girl, and she does everything that a normal 3-year-old child would do. Something like that has never been achieved before. Well, With our first daughter, it was just devastating to lose a child. You lose all dreams you had for their future. And now we can actually save for college. Como vocês puderam observar no vídeo anterior, a terapia gênica é um estudo muito promissor que pode ajudar e aprimorar a área da saúde, trazendo tratamentos para doenças genéticas que atualmente podem ser consideradas incuráveis. Só com a terapia gênica nós poderemos evoluir e avançar na medicina, e isso é extremamente importante para a população. Dois, um, hein? Piririm, 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 piririm. Alô? A gente não ouviu quantos segundos que é. Isso que eu pensei. Manda pra mim. A ideia da tese Puta que pariu! já é usada para tratar algumas doenças como Doenças hereditárias genéticas, hemofilia, fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne. a ideia da terapia. Tá bom, bando de pau no cu. Três. Vocês estão rindo? Tu gravou isso? Não. O que ele falou? Ei, calma. Ela tá olhando pro pé dela. Eu falei, ela se tocou. Tiririm, 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 tiririm. Sim, esse é um dos desafios da terapia gênica. Ah, falei errado. O Joel tá curso. Hoje tem uma entrevista com uma convidada especial para saber o que ela sabe sobre terapia gênica. Para entender a terapia gênica, primeiro precisamos lembrar de todas as nossas características e até mesmo algumas doenças que estão escritas no nome. Essa vírgula me bugou. Primeiro precisamos lembrar que todas as nossas Até mesmo algumas características e doenças. até mesmo Tá bom, algumas vai. doenças